Olá, que a graça e a paz de Deus de Cristo te alcance nesse dia, me alcance, nos alcance. É sempre uma alegria estarmos trabalhando essa série de temas, onde estamos falando sobre os principais acontecimentos, claro, de maneira resumida, simples, do Novo Testamento. Trabalhamos os temas dos 4 evangelhos e agora estamos no livro Atos dos Apóstolos, o quarto tema dessa série. E hoje, ainda trabalhando Atos 2, falando sobre o derramamento do Espírito Santo, o dom do Espírito, aprofundando um pouco mais. No último estudo falamos sobre esse tema também, mas voltado para uma festividade, o Pentecostes, que cumprindo essa festividade foi derramado ali o dom do Espírito. E hoje, aprofundando um pouco mais sobre quem concedeu este dom. Será que está algo bem claro, bem explícito na mensagem? Quero te convidar mais uma vez a orarmos ao Senhor, pedirmos a iluminação do seu Santo Espírito. É sempre importante, antes de abrir a palavra de Deus, buscá-lo em oração para que ele nos ilumine o entendimento para compreendermos a sua palavra. Vamos orar. Amorável Deus, bondoso Pai, te agradecemos pelo cuidado, a proteção, pelas vitórias alcançadas. Rogamos a unção do teu Santo Espírito no nosso viver, para que possamos honrar e glorificar o teu santo nome. Dá-nos perdão caso tenhamos falhado em pensamentos, palavras ou atos, e nos guia cada dia. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a meditar comigo em alguns versículos da Bíblia. É muito importante, ao abrir a palavra, entendermos o texto, o contexto imediato do tema, ou quem sabe buscarmos outras passagens que falem sobre o mesmo assunto, ou aplicações voltadas para aquele tema, para que não venha a acontecer, quem sabe, distorções da palavra de Deus. Isso pode ocorrer. O apóstolo escreveu sobre isso, e o apóstolo Pedro, falando sobre Paulo, a sua sabedoria, a sua grande sabedoria que foi dada a ele, não que para eles também não tivesse, mas uma linguagem mais, quem sabe, culta de escrever. Ele disse que com a sabedoria que foi dada, escreveu pontos difíceis de entender, dos quais os indoutos e inconstantes torcem as escrituras para a própria perdição. Então pode haver isso, indouto e inconstantes. O próprio Cristo diz que nenhum i ou um tio se me tirar da lei sem que tudo se cumpra. O Apocalipse também fala que aquele que acrescentar alguma coisa será acrescentado às pragas, e quem tirar será tirado a parte da vida, da árvore da vida eterna. Então é importante estarmos atentos a isso, para nós não incorrermos nesse risco de falsificarmos, de acrescentarmos ou tirar, ou de interpretar de maneira errônea a palavra de Deus. É uma responsabilidade, principalmente para aqueles que estão falando, sabe, como eu estou aqui, ou um pastor, um padre, um professor, qualquer pessoa que esteja falando, ou mesmo um leigo, de interpretar de maneira contrária. Antes de falarmos diretamente de Atos 2, do dom ali concedido, eu quero voltar a um texto de uma promessa, uma profecia feita. Nosso estudo fala justamente de história e profecia, no contexto histórico e profético. Lá em Atos está falando do cumprimento, mas havia uma profecia que apontava para isso. Tanto é que Pedro faz menção a ela. Joel, capítulo 2, versículo 28, fala sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo, falando de que no futuro isso aconteceria. E diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então eu li onde está a profecia, onde está a promessa, Joel capítulo 2, do versículo 28 até o versículo 32. Tá? Então, para entendermos a promessa, onde foi feita, e agora eu vou para Atos 2. Nós paramos justamente onde as pessoas estavam atônitas, perplexas, perguntando o que vinha isso a ser, né? Simples galileus falando fluentemente a nossa língua, partos, medos, elamitas, como nós mencionamos ali, várias
as línguas, né, das nações da época ali, e alguns zombando, dizem, não, estão embriagados. E Paulo não, Pedro, né? Vamos falar sobre Paulo dentro em breve, mas nesse contexto aqui, Pedro, ele faz um discurso a partir do versículo 14, dá-nos a entender que as subdivisões anteriormente do grupo que estavam reunidos para a festividade, estavam falando em partes. Um grupo, outro ali, porque nós ouvimos nossa própria língua, então cada um está ouvindo a sua própria língua. Quem sabe ali, subdividido o grupo dos que receberam o dom do Espírito, e nos leva a entender também de que não era só os 12, porque lá em Joel fala até sobre os servos, vossos filhos, vossos velhos. Então dá a ideia de que aqueles que estavam ali consagrados, preparados, todos receberam essa habilidade de estar falando, de estar pregando. E aqui Pedro levanta-se com os 11 e ergue a voz e adverte-os nesses termos. Versículo 14: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Então ele dirige primeiramente aos judeus e a todos os outros. Então percebe que havia mais. E todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Versículo 15: estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo essa a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito pelo profeta. E aí ele passa a mencionar o profeta Joel, e ele fala toda aquela narrativa que eu li nos versículos lá, 28 a 32. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito. É o Senhor que faz a promessa, que derramaria do seu Espírito. E ele fala, vossos filhos, vossas filhas, jovens, os velhos sonharão, até sobre os servos derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, e assim ele segue toda a narrativa. Então, somente ele está fazendo uma aplicação, contextualizando, voltando no tempo onde estava a profecia, apontando para eles. Agora, chamando a sua atenção, quem faz a promessa? É o Senhor. Derramaria de quem? Do seu Espírito. E há algumas distorções em relação a isso. Em relação a quem derramou, a quem concedeu o Espírito. Muitos têm aplicado de que o Espírito derrama-se a si mesmo, ou de que uma terceira pessoa da divindade derrama o Espírito. Eu quero ler também com você em João, capítulo 7, versículo 37 a 39, onde Cristo, e esclarecer para nós quem pode conceder o dom do Espírito, quem está habilitado a isso. Capítulo 7, versículo 37 a 39, Jesus fala que ele é a fonte da água viva. Diz aqui que no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então Cristo convida, vinde a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí ele fala o que é essa água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quando João Batista, primo de Cristo, veio como precursor, preparando o caminho, e vai batizar Cristo, e Cristo tenta dissuadi-lo, olha, ou melhor, João tenta dissuadir Cristo, olha, eu que preciso ser batizado, e Cristo convence, não deixa para que cumpra toda a lei. Cristo então o persuade a fazê-lo, né, dessa forma. Ele fala, aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar a sandália, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, com poder. Então ele faz menção sobre isso. E aqui diz que no último dia dessa festa, Cristo convida, quem quiser, venha a mim. Quem tiver sede, vem e beba. Aplicando a Bíblia, ele fala, ou usando da palavra de Deus para confirmar, do seu interior fluirão rios da água viva. E isso ele dizia com respeito ao Espírito Santo, usando a figura de linguagem, que essa água que fluiria para a vida seria o Espírito. Mas quem é a fonte? Cristo é a fonte, mas não somente Cristo. Nós vamos ver também que não somente Ele, que tem também alguém mais que pode, ou pelo menos duas pessoas que podem conceder abundantemente. Tanto é que Cristo, quando faz sua promessa, ele diz que, já falei sobre isso,
onde ele fala: eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Deus e Cristo quer morar em mim e você em espírito. Isso é importante entendermos. Em João, antes de ler João 20 ainda, versículo 22, ele fala: até aquele momento não fora dado porque Cristo não fora glorificado. Mas vamos ver isso agora. Capítulo 20, versículo 22, do próprio Evangelho de João. 20, 22, Cristo havia sido ressuscitado. Ele aparece aos discípulos, diz que ao cair da tarde, primeiro dia da semana, trancado às portas, onde eles estavam ali com medo dos judeus. Jesus aparece entre eles e diz: paz seja convosco. E mostrou as mãos, alegraram-se os discípulos ao ver o Senhor. E ele agora disse, versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele confirma a promessa, e o versículo 22 diz que, havendo dito isto, sopra sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Quem sabe aqui em miniatura, dando uma ideia de como seria na plenitude de receber o Espírito Santo. Ele havia sido glorificado, e ele mostra para eles, é claro, para os discípulos, mas depois para a multidão reunida, e a promessa estende-se também para todos os outros. Atos ainda, voltando em Atos, capítulo 2, 32 a 33. E aqui está algo que nos chama a atenção e nos ajuda a entender, nesse contexto, como funciona. Não somente em relação a isso, mas todas as dádivas, as bênçãos. Se você ler o capítulo chamado Deus Conosco, do livro Desejo das Nações, que faz justamente narrativa sobre os evangelhos, ele fala justamente isso, como acontece. Todas as dádivas. A carta de Tiago fala também que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aqui em Atos, capítulo 2, versículo 32 e 33, diz assim que a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Ainda é a continuação do discurso de Pedro, falando sobre o derramamento do Espírito Santo. Ele fala, Davi já havia profetizado, falando que não deixaria sua alma na morte. E ele diz, olha, não se refere a Davi, porque Davi morreu, está a sua sepultura entre nós até hoje, diz ele. Mas Cristo não, foi ressuscitado. Ele fala, Deus, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Aplica para, no contexto deles, os discípulos eram testemunhas disso. E o verso 33 ainda ele fala, exaltado, ou seja, recebendo, e Cristo havia orado sobre isso: Pai, concede-me realmente aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, antes de ser criado todas as coisas. Glorifica-me, a oração de Cristo. E ele disse, exaltado, à destra de Deus, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. Então, Cristo, eu estou contextualizando o capítulo 2 de Atos, também há um outro capítulo falando sobre justamente o dom do Espírito, do livro Atos dos Apóstolos, que comenta sobre esse evento, falando que o ser infinito se revela em poder. E alguns falam assim, está falando do ser infinito, não falando que o Espírito, ou, não estou falando do Espírito nesse contexto, mas uma terceira pessoa, chamada coeterna, com o Pai, com o Filho, se manifestou em poder. Então tem que ser igual a Deus ou igual a Cristo. Aqui, querido amigo, o que está falando que o ser infinito se revela em poder, está falando do Altíssimo, do Eterno. Cristo, ele mesmo se põe a orar, a clamar, a pedir, juntamente com os discípulos, pela concessão. Ele é exaltado, é aceito o seu sacrifício, aquilo que ele fez para redimir a você, a mim e toda a humanidade. É aceito o sacrifício, e então, logo isso acontece. Diz aqui o texto que, exaltado à direita de Deus, recebido do Pai, ele recebe da plenitude do Espírito, e Cristo recebe e Cristo concede. Pedro está
demonstrando isso, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves, ou seja, a habilidade deles falarem as línguas das nações. Então é Cristo quem concede, em conjunto com o Eterno. Recebe a plenitude do Ser infinito, do Eterno, e derrama sobre eles o Espírito Santo. Concede, ele havia soprado. E eu quero trazer mais uma fala, justamente desse livro, que justamente complementa isso. Não é essencial que você, que eu, ou qualquer pessoa, sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito. Você pode perceber que quando fala do Espírito, falando do Espírito Santo, eu até escrevi um material sobre isso, 50 e poucas páginas, um apanhado geral, desde lá do Gênesis, onde fala que criou Deus no princípio, os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Fizemos um apanhado, todos os versículos da Bíblia, onde fala nessas palavras, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Cristo. E até fizemos uma pergunta, seria Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Cristo ou Espírito Santo? Então percebe que há várias maneiras. Aliás, no Velho Testamento, pouquíssimos versículos aparecem falando a Espírito Santo. Mas é Espírito do Senhor, Espírito de Deus. O Novo Testamento aí aprofunda mais. Espírito de Cristo, Espírito de Deus ou Espírito Santo. E não é essa a nossa finalidade, esgotarmos, até porque não conseguiríamos fazer isso. Mas percebe-se que ao falar sobre o Espírito dessas diversas maneiras, como mencionamos, pode aparecer como a ideia de fogo, de poder, de glória, água, até mesmo lá de unção, né, como o azeite, ser ungido, de diversas formas. Ou, em alguns momentos, aplicando-se ao Ser infinito, ao Eterno, como mesmo lá mencionando quando Cristo foi gerado, não temas receber Maria, porque o que nela foi gerado é do Espírito, mas depois, no escrito de Lucas, é mencionado de que o Eterno será chamado Filho do Altíssimo, aplicando ao Altíssimo, ou em alguns momentos, aplicando ao próprio Cristo, como em Coríntios fala, o Senhor é o Espírito, porque na entrevista de Cristo também, com a mulher samaritana, ele fala, Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Os anjos de Deus são Espíritos ministradores. Então, muitas vezes, por aparecer textos assim, interligado a algum assunto, aí as pessoas aplicam que está falando de uma terceira pessoa coeterna com o Pai e com o Filho. Então, continuando lá a reflexão, não é essencial que eu e você sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo, mas o que podemos entender de que ele é o Consolador, o Espírito da promessa, enviado da parte do Pai para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Trazendo de maneira mais simples a maneira como Deus e Cristo se faz presente em nosso viver, a sua onipresença, estando em nós, nos guiando, nos consolando. O próprio Cristo, quando ele está fazendo a aplicação, João 14, 15, 16, falando-lhe sobre o outro Consolador, ele fala, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. É a presença do próprio Cristo, do Eterno. Diz, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Não é uma terceira pessoa coeterna que está morando em você, mas que está morando em mim. Deus e Cristo em Espírito habitando em nossa vida. É isso que eu gostaria de estar trazendo, aplicando. Então, isso não é essencial. Pode-se juntar passagens da Bíblia, muitíssimas. Eu reuni pelo menos 360 passagens falando só sobre esse assunto. Mas diz que para um assunto demasiadamente profundo para o entendimento humano, o silêncio é ouro. Você pode trazer passagens, mas fazer uma aplicação justamente humana, do seu pensamento. Então, o que é mais essencial? Entender de que vai nos confortar, vai nos consolar, mas não queremos entrar em detalhes para fazermos aplicações como muitos têm feito, né, de que é uma terceira pessoa coeterna, com o Pai e com o Filho. E dessa forma está trazendo mais atenção para si mesmo do que está lá no contexto, de que ele viria para glorificar, para apontar Cristo, e não essa pessoa. Que o Eterno te abençoe, que possamos entender, espero que tenha contribuído de alguma maneira. No nosso próximo assunto vamos estar falando sobre a igreja em Jerusalém. Quem sabe pelo menos 3 anos ali ainda, quando há uma perseguição e a mensagem se espalha para outros
lugares, cumprindo assim a profecia de que ela seria para Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, te agradecemos pela mensagem, pedimos que ilumine o nosso entendimento, pela unção do Santo Espírito, e assim possamos entender e fazer aquilo que agradava aos teus olhos. Dá-nos a tua graça, a tua paz, te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus.